Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu trago 4 ideias incríveis para você personalizar panos de prato. E aí vocês podem fazer para uso pessoal ou para ganhar uma graninha extra. Para nossa primeira ideia, meus amores, nós vamos precisar de 2 itens essenciais além do próprio pano de prato. Nós vamos precisar de uma caneta com tinta para tecido. Elas são super baratinhas, por cerca de R$ 8, R$ 9 você consegue comprar uma dessas. E dá para fazer muitos panos de prato, ela rende demais, principalmente se for no estilo mais minimalista. E aí nós vamos precisar também de um stencil. Eu já trouxe aqui uma ideia mostrando como fazer panos de pratos minimalistas com essa canetinha e o stencil. Porém, esse pano de prato aqui eu vou fazer no estilo farmhouse. E ele também é um pano de prato mais minimalista, porque não tem tantos detalhes assim, mas o estilo de decoração é um pouquinho diferente. E aí, meus amores, nós vamos começar escrevendo a frase ou palavras de nossa preferência. Eu comecei escrevendo Farm History. Eu gosto desse stencil com alfabeto porque dá para escrever qualquer coisa, mas vocês também vão encontrar stencils que já vêm com as palavras específicas do estilo farmhouse. Só que você acaba ficando limitado, porque você só vai conseguir reproduzir aquelas palavras. Então, eu recomendo que vocês comprem esse que vem com o alfabeto inteiro. Coloquei um coraçãozinho para continuar a decorar e também utilizei um stencil realmente no estilo farmhouse. E aí a gente tem alguns animaizinhos, eu fui contornando com a caneta para o acabamento ficar legal e depois eu preenchi a parte interna. É claro que é só uma sugestão de estilo de decoração, tá super em alta, vocês podem adaptar aí para o gosto de vocês. Para nossa segunda ideia, meus amores, nós vamos fazer uma junção de duas técnicas. A primeira, que foi essa que eu mostrei para vocês, a gente vai utilizar o stencil também no estilo farmhouse. Esse daqui tem um galo e a palavra welcome. E nós também vamos utilizar uma outra técnica que já eu vou mostrar para vocês. O mais legal de utilizar o stencil é que é muito difícil errar, mas vocês também podem utilizar a canetinha à mão livre, principalmente quem conhece as técnicas de lettering. Então, nós vamos passar aí uma cola e eu tô aplicando uma fitinha quadriculada. Essa fitinha, essa estampa, na verdade, ela é característica do estilo farmhouse, então vai adicionar todo um charme. É importante que essa cola pano seja resistente à água. Para nossa terceira ideia, nós vamos utilizar tecidos, e aí podem ser sobras, retalhos, e vamos utilizar também a cola para pano. Como eu falei para vocês, é importante escolher uma boa cola, de uma boa marca, para que não se solte na lavagem. E se você escolher uma boa marca, pode ter certeza que seu pano de prato vai durar anos. Eu decidi recortar aqui 3 coraçõezinhos em tecidos com estampas diferentes, mas vocês podem escolher qualquer outro desenho. E se for um desenho mais complexo, vocês podem decalcar e riscar no tecido para poder fazer o recorte. Ah, meus amores, e os coraçõezinhos eu tô recortando em tamanhos diferentes, mas se vocês preferirem, podem recortar do mesmo tamanho. E também podem fazer corações maiores, aplicar outras estampas, enfim, tem muitas possibilidades. Eu preciso, meus amores, que vocês se atentem na hora da colagem, porque a gente precisa passar bastante cola. Uma outra possibilidade também é, depois que vocês colarem o tecido, vocês podem alinhavar com a mão mesmo, podem fazer isso manualmente. Ou vocês podem passar na máquina ou levar para alguém passar para vocês. Essa cola já dá conta de deixar o trabalho super resistente, mas se vocês quiserem ter uma garantia de que o resultado vai ficar legal e que vai ser bastante durável, vocês também podem passar na máquina depois. A próxima ideia, meus amores, é um pouquinho mais trabalhosa no começo, mas acaba ficando mais prática a aplicação, principalmente quando a gente quer colocar algum tipo de estampa no pano de prato. Nós vamos precisar de um pedacinho de EVA e uma base para o carimbo. O ideal é que a gente utilize algum tipo de rascunho para a gente saber o desenho que a gente quer fazer. Eu, por exemplo, vou fazer aqui um carimbo de gatinho e outro de coração.
Se for um desenho realmente muito complexo, vocês podem imprimir a imagem e recortar. Nós vamos precisar recortar cerca de 4 a 5 camadas, ou seja, a gente vai precisar recortar esse desenho 4 a 5 vezes. Agora, meus amores, nós vamos colar um em cima do outro. Eu estou utilizando a cola instantânea. Dá para utilizar a cola quente também, mas precisa ter cuidado para a cola não ultrapassar as bordas do desenho. Senão depois na hora de carimbar não vai ficar legal. E esse processo é muito simples. É só a gente unindo mesmo cuidadosamente uma camada na outra. Meus amores, também dá para fazer com letras e frases, só que aí a gente precisa utilizar o método espelhado. E aí é um pouquinho mais difícil, mas de qualquer forma eu queria fazer desenhos mesmo. E aqui, meus amores, vocês podem fazer carimbo de frutas, carimbo de cactos, de plantinhas, enfim, tem muitas possibilidades. A gente tem que lembrar apenas que na hora de colar o carimbo na base, a base ela tem que ser um pouquinho maior do que o próprio carimbo em si. Então, o tamanho da base vai depender do tamanho da imagem que vocês querem reproduzir. Nesse caso aqui, eu estou utilizando um pedacinho de madeira, mas pode ser qualquer outra base. Inclusive, vocês podem fazer com o próprio papelão, contanto que faça uma camada bem grossa também. Aí, nós vamos para a parte da aplicação. E para isso, nós vamos utilizar a tinta de tecido. Também dá para utilizar aquela canetinha, mas o mais legal da tinta é que você vai encontrar em diversas tonalidades de cores. E aí, vocês vão poder fazer em qualquer cor que vocês queiram. Eu decidi fazer esse daqui verdinho, mas me arrependi. Acho que se eu tivesse feito preto, talvez tivesse ficado ainda mais legal. Mas o resultado em si ficou bom.